Muito boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Caro professor Norbert Lammert, senhoras e senhores representantes do corpo diplomático, da academia, de várias instituições, senhoras e senhores deputados, excelências. O presságio de que a democracia está em crise avolumou-se e é hoje uma evidência. A crise da representação democrática, diagnosticada no final do século XX, transformou-se na crise da democracia do início do século XXI. O fim da Guerra Fria e o consequente colapso da União Soviética em 1991, traduziram-se nas últimas décadas do século XX no que pareceu ser uma vitória para a democracia. Na sequência de várias vagas de transição democrática, testemunhou-se a multiplicação de regimes pluralistas e a consolidação do modelo democrático, um pouco por todo o mundo, em linha com o florescimento do multilateralismo e da defesa dos direitos humanos. Hoje, esse presságio de vitória parece uma memória distante, à medida que um número crescente de regimes democráticos enfrenta algum nível de erosão e de retrocesso e regimes não democráticos aprofundam as suas tendências autoritárias. A título de exemplo, o mais recente índice da democracia, da Economist Intelligence Unit de 2022, aponta para uma preocupante tendência de estagnação na progressão democrática, com a pontuação média global do desempenho das democracias permanecendo essencialmente inalterada, 5,29 pontos em 2022, em comparação com 5,28 pontos em 2021, numa escala de pontuação de 0 a 10. Dos 167 países e territórios cobertos pelo estudo, apenas 72 podem ser considerados democracias plenas ou imperfeitas, o que corresponde a apenas a 43,1% do total. Este quadro de estagnação no estado da democracia global esconde, segundo o estudo, desenvolvimentos mais sombrios. Tudo aponta para um cenário em que as democracias se encontram em declínio perante um contexto global em mudança acelerada. Mesmo em países com democracias consolidadas, verificam-se inúmeras vulnerabilidades que não podem ser ignoradas. A crise financeira e consequentes políticas de austeridade tiveram efeitos corrosivos na percepção pública das instituições e dos líderes políticos. Temos assistido ao aprofundamento de linhas fraturantes exacerbadas pelo discurso político populista e por lógicas de polarização e radicalização que, em vez de se exprimirem no interior da institucionalidade democrática, a pretendem confrontar e corromper. Ganham força discursos intolerantes que fomentam o pânico moral contra imigrantes, contra socialistas, contra ambientalistas, feministas, LGBT, etc., desviando a disputa política
para o antagonismo cego e a irracionalidade. Técnicas de desinformação são usadas como ferramentas para moldar a opinião pública, por vezes com elevados níveis de toxicidade, à margem do que é salutar e construtivo conflito social próprio das democracias. Cresce a indignação, o ressentimento, o sentimento de desenraizamento que alimenta a demagogia e a desconfiança em relação às instituições e seus representantes. São alegadas verdades inabaláveis que são postuladas acriticamente à distância de um clique. A crise de confiança nas instituições tem proporcionado, pois, um terreno fértil para líderes e movimentos populistas que alimentam discursos de ódio e fomentam a marginalização e a exclusão, diminuindo a nossa humanidade partilhada numa lógica de polarização a que, crescentemente, se assiste com a banalização da dicotomia nós versus eles. Ao emergir paulatinamente de uma pandemia com efeitos socioeconómicos devastadores e que em muitas geografias pôs em causa o valor das liberdades individuais, o mundo foi novamente lançado num período de turbulência com a invasão da Ucrânia pela Rússia e respectivas consequências globais. A crise alimentar, energética e financeira resultante da guerra, com alcance para além do continente europeu, ameaçou não só aprofundar as desigualdades globais em países já de si expostos ao impacto dos choques macroeconómicos, mas também pôs em causa o quadro normativo de uma ordem internacional baseada em regras, enfraquecendo o multilateralismo e o direito internacional, com consequências diretas no respeito e defesa dos direitos humanos e, em última instância, na democracia. Há também que reconhecer a existência de riscos endógenos à própria democracia, que vão nascendo no seu interior, como a excessiva burocratização, as entropias na prestação de serviços públicos, a rutinização do funcionamento do sistema político, o risco de desafiliação, ou seja, o real ou percepcionado afastamento de diversos segmentos populacionais em relação às instituições e políticas públicas. Mas sejamos firmes, em tempos de crise e em momentos históricos em que o medo é explorado e narrativas manicaístas prevalecem, as instituições democráticas são a pedra basilar do edifício da dignidade humana. Os regimes totalitários, ditatoriais ou autoritários são inimigos de ontem e de hoje das sociedades abertas, plurais e democráticas. E contra eles, a valorização das instituições públicas é uma ação absolutamente imprescindível. A defesa da institucionalidade democrática passa, pois, pela vigilância permanente e pela reaproximação das instituições dos seus constituintes, isto é, dos cidadãos. Efetivamente, é preciso reconhecer que as práticas democráticas e as formas de participação cívica se alteraram profundamente nos últimos anos. Destaca-se, por exemplo, a expansão dos movimentos sociais de combate às alterações climáticas e de combate às desigualdades raciais. As pessoas comparecem para fazer ouvir a sua voz. A existência de espaços de participação pública é uma das formas mais eficazes de as pessoas transmitirem as suas angústias e reivindicações dentro de um quadro de institucionalidade e respeito democrático e, consequentemente, tomarem decisões informadas e consequentes. Estas manifestações são uma expressão dos direitos humanos e dos valores fundamentais e, como tal, devem ser facilitadas e promovidas pelas instituições democráticas.
A questão da transformação da participação política e cívica é uma questão-chave do futuro. Parlamentos, governos, sociedade civil, académicos, indivíduos em geral, têm um papel a desempenhar na conceptualização do contrato social, de modo a refletir uma nova realidade de participação cívica e política e, sobretudo, responder às necessidades e exigências dos cidadãos. Reafirmo, a democracia e os valores e princípios que a consubstanciam devem ser revalorizados e defendidos, não pela alegada vitória ideológica pós-Guerra Fria, mas porque a democracia representa o regime com maior capacidade de preservar direitos, liberdades e garantias essenciais à convivência em sociedades abertas, plurais, tolerantes e justas. A brutal invasão da Ucrânia mostra que não podemos tomar a liberdade e a democracia como garantidas. Devemos fazer mais para proteger e promover os direitos cívicos, a liberdade individual e os princípios democráticos básicos. É, pois, absolutamente necessário robustecer as instituições e promover a institucionalidade democrática. Impõe-se continuar a afrontar a burocratização, a pugnar pela transparência, a lutar contra a corrupção e a cuidar da legalidade, a obrigar à prestação de contas e a garantir a separação e interdependência dos diferentes poderes. Há seguramente muito a fazer, em todos os planos, para travar a entropia dos sistemas democráticos, revalorizar os seus fundamentos e instrumentos principais e favorecer as políticas de inclusão. Quais as causas subjacentes à crescente erosão de confiança nos regimes democráticos e ao crescimento de movimentos populistas que respaldam a viragem para modelos mais autoritários? Qual o papel dos meios de comunicação social e das redes sociais na construção de linguagens e narrativas antidemocráticas e qual o papel do Estado neste contexto? Como contribuir para a resiliência da democracia? Como podem os parlamentos, a sociedade civil, a academia e outros setores trabalhar em conjunto para fortalecer a democracia e limitar o avanço do autoritarismo? Estas são algumas das questões sobre as quais, creio, importa refletir. Pretendi apenas avançar com alguns pontos para essa reflexão. E para aprofundar esta reflexão sobre estas e outras questões e apontar potenciais caminhos no sentido de robustecer e consolidar a democracia, suas instituições, mecanismos e valores, temos o enorme privilégio de ter connosco hoje o professor Norbert Lammert, presidente da Fundação Konrad Adenauer desde 2018 e antigo presidente do Bundestag alemão. O professor Lammert foi eleito para o Bundestag alemão em 1980 e exerceu o seu mandato até renunciar em 2017. Exerceu funções de vice-presidente do Bundestag alemão de 2002 a 2005 e foi presidente do Bundestag de 2005 a outubro de 2017. Nasceu em 1948 em Bochum, Alemanha. Depois de completar o seu Abitur, qualificação de entrada no ensino superior, e mais tarde o serviço militar, estudou Ciências Políticas, História Moderna e Economia Social em Oxford e na Universidade de Bochum, onde fez o seu doutoramento em Ciências Sociais em 1975. Sr. Professor, é um gosto poder recebê-lo na Assembleia da República Portuguesa e poder contar com as suas reflexões sobre este tema tão premente para o futuro da democracia, para o futuro de todos nós. Muito obrigada pela sua presença e tenho a palavra. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte aktive und ehemalige Parlamentarier,
meine Damen und Herren, verehrte Gäste. Expressivos, caras senhoras, Zunächst senhores, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen, convidados. Em primeiro lugar, senhora vice-presidente, gostaria de agradecer-me para receber-me e para ter a permissão de ter aqui essa conferência em conjunto com a Fundação Konrad Adenauer nesta sala do Senado tão memorável e com o Parlamento Português e também com esta sala. Tenho uma ideia com memórias positivas. No início do meu no mandato, visitei o Parlamento Português várias vezes e houve uma conferência muito grande, um convite do antigo presidente, do antigo Parlamento deste tempo, o Sr. Gama, em que todos os presidentes, todos os países membros da União Europeia participaram. Teve lugar aqui nesta sala, em que também trabalhamos em conjunto durante um dia meio, falamos sobre os desenvolvimentos nos nossos Estados-membros, sobretudo nos nossos parlamentos, e também sobre a perspectiva da democracia na União Europeia e também sobre o estado de democracia nos nossos Estados-membros. E também agradeço pelo seu interesse. Estou muito impressionado quantas pessoas responderam ao nosso convite, porque temos um final de verão muito agradável e há temas mais agradáveis de falar sobre o futuro da democracia, mas uma vez que não estão à espera de uma final de tarde muito agradável, vem a explicação que esse tema não é um problema imaginado, mas um problema atual sobre o qual nós temos que refletir. E a Presidente já disse na sua introdução, falou sobre alguns desenvolvimentos e preocupações e gostaria de falar sobre alguns desses pontos. E a pergunta central, logo no início, que não quero responder, qual vai ser o futuro da democracia? Nós não sabemos isso. Eu também não sei. Mas nós conhecemos o presente, também conhecemos o passado e há uma série de lições interessantes históricos que são importantes, que temos que ter consciência disso, também consciência pública, para ter um olhar neutro, não só para aquilo que conseguimos, também para aquilo que são desafios que nós temos. E também gostaria de... há uma citação de um autor que eu gosto muito, que não tem que apresentar, que é José Saramago, um autor que eu gosto muito, um autor que me fascina, de forma que li quase todos os livros dele, e sobretudo porque é um observador muito cuidadoso dos desenvolvimentos da sociedade, sobretudo nos dois romances, A Cidade dos Cegos e A Cidade dos que Veem, não sei como é que é o título em português, que fala sobre tentações que temos perante de situações estáveis em sociedades desenvolvidas. Ele tem a seguinte citação: não sou pessimista, mas sou um otimista bem informado. Isto é uma citação muito boa. Eu, pessoalmente, diria ainda nem otimismo nem pessimismo são categorias políticas. Mas realismo é uma atitude importante no tratamento de desenvolvimentos políticos e sobre isto quero falar. Se nós olharmos para experiências históricas em termos de democracia, falamos sobre um conceito de ordem político, que é um conceito que existe há mais de 2.500 anos.
Já no Estado de Atenas, houve a imaginação que aquilo que se desenvolve na altura seria algo como uma democracia com direitos de cooperação dos cidadãos, porque quero dizer, os cidadãos de antigamente, de cidadãos, a ideia de cooperação não tem nada a ver com as exigências mínimas que nós temos perante uma democracia hoje em dia. A Grécia de hoje seria certamente não membro da União Europeia, conforme estava organizado. Só essa informação mostra que a nossa ideia de democracia mudou imensamente durante o tempo e a nossa ideia moderna da democracia tem, se muito, 250 anos e é consequência de ideias centrais da iluminação da Revolução Francesa, o que levou a revoltas e alterações na Europa e fora da Europa, que levou a novas normas para a situação política das sociedades. Só com uma observação no sentido de Saramago, gostaria de começar a olhar para a democracia no século XX e, pelo menos no século XXI, o conceito de democracia impôs-se a nível mundial. O conceito a palavra sim, mas o conceito não. A palavra democracia tem uma força subjetiva muito positiva, como a tirania tem uma força negativa muito grande. E qualquer sistema defendia-se que não é tirania, porque qualquer sociedade, qualquer nação gosta de usar a etiqueta democracia. O preço é que a palavra em si já não tem quase informação. Posso dar isto pelo exemplo alemão. Nas condições da separação da Alemanha, houve dois sistemas políticos. Um se chamava a República Federal da Alemanha e, se nós tomamos a sério a palavra, foi uma república, mas não foi uma democracia. Outra palavra que se chamava República Democrática Alemã parecia, em comparação à Alemanha Oriental, que não só era uma república, mas sim uma democracia. Mas, na realidade, no final, as pessoas terminaram o sistema porque não era democracia, não atingia um mínimo de cooperação, de participação. Algo que era indispensável no final do século XXI, já na altura, o XX. Eu vou começar com uma definição, porque nós temos que falar sobre aquilo o que democracia quer dizer se falamos sobre o futuro. Se democracia é um sistema em que regularmente a população pode decidir quem governa a população e esta decisão tem lugar em eleições livres e se há alternativas concorrentes em condições justas e que essas eleições justas
levam a mandatos, não para sempre, mas por um certo período de 3, 4, 5, talvez 6 anos. E depois vai haver uma nova decisão. Se as mesmas pessoas ficam com essas responsabilidades, se a democracia é um sistema em que também, com eleições livres, nem todas as competências são transmitidas, mas só uma parte, em que desta a iluminação, desta participações de pensadores como Montesquieu, determinadas competências do Estado são separados e organizados separadamente. E a competência de fazer leis num país, a competência de executar essas leis e também, quando há conflitos, usar essas leis com tribunais independentes. Se a democracia é um sistema em que nem a executiva, mas a legislativa é responsável, nem executiva, nem legislativa são responsáveis, ou controlam a justiça, mas se os tribunais são independentes e se esses princípios, além desses princípios, a garantia de direitos para os cidadãos. Isso quer dizer que os cidadãos podem exigir direitos, têm direito de liberdade de imprensa, de religião e que, além disso, algo como liberdade da arte, liberdade da ciência. Se isto é o catálogo, mais ou menos, daquilo que nós entendemos por democracia. Então, sobre os 200 Estados existentes neste mundo atualmente, pela análise de institutos de pesquisa dos Reinos Unidos, infelizmente não 60 ou 70, somente 2 dúzias, 24 democracias existentes neste globo. A informação adicional é que nem todos os membros da União Europeia correspondam a essas exigências mínimas e veem-se de democracias uma unidade, uma comunidade de democracias que estão a funcionar. Nestas 2 dúzias, democracias que estão a funcionar vivem menos que 10% da população mundial. Quer dizer, também, com vista a este resultado estatístico, não podemos dizer que a democracia é algo que tem lugar a nível mundial. E em relação à pergunta dessa tarde, qual é a perspectiva para o futuro? A resposta, o resultado é importante que no passado recente, nos últimos 10 ou 20 anos, e aquilo que a senhora Presidente já mencionou, o número das democracias não aumentou, mas diminuiu. E o Freedom House é um dos institutos muito reconhecidos que examinam isto regularmente. Disseram no último relatório anual que em 17 anos consequentes, a medida de liberdade nos Estados diminuiu. Também a senhora Presidente mencionou isto com os seus números. Ou seja, a situação é tudo menos que confortável. É completamente diferente do que a maioria de nós, especialmente os alemães, mas não apenas os alemães, acharam há 30 anos atrás. Você disse a data quando em Berlim caiu o muro e com o muro todo um sistema, porque não era democrático, era autoritário. E quando não apenas foi derrubada a RDA, mas toda a Europa Central e Oriental
qual peças de dominó. E depois, em livre sufrágio, foram estabelecidos parlamentos em toda a Europa. Havia, e mais além da Europa, havia a suposição e também a expectativa. Este tema é clarificado uma vez por todas. As democracias modernas já não conseguem viver com isso e o sistema, a questão sistemática já pode ser tomada como resolvida. Estaria bem se fosse assim, mas de facto as perspectivas de futuro do antanho não se realizaram. Temos menos democracias no mundo como antes, temos menos liberdade no mundo como há ainda 15 ou 20 anos. Agora, há um resultado remarcável sobre os mecanismos em que no último passado e no presente houve alterações na organização estadual. Quem pesquisa isso é mais pormenor, tendo uma visão global sobre a evolução da história mundial, não deixará de ter visto que o colapso de sistemas políticos sempre teve lugar como consequências de guerras civis ou de agressões militares ou de terceiros estados que derrubaram com a força o ordenamento dos estados dos vizinhos. Isto foi o padrão para o derrume de sistemas políticos. Se hoje falarmos sobre o fracasso dos sistemas políticos, especialmente de sistemas democráticos, observamos outro mecanismo hoje em dia. Hoje, derrume de sistemas democráticos já não por guerras civis, não também por puts militares, mas por resultados nas eleições, nos sufrágios, que as pessoas, os grupos, normalmente têm eleições bastante livres que levam pessoas em funções, em cargos, em que depois, com a legitimação de uma tal decisão democrática nas costas, depois manipulam a liberdade da imprensa, às vezes a independência da justiça, às vezes a liberdade das artes ou das ciências. Mas se podem tudo ao mesmo tempo e normalmente sempre sem alteração da Constituição. Ou seja, temos outro tipo de padrão hoje de um colapso democrático, tendências de erosão. A doutora mencionou antes, os sistemas democráticos modernos não já sendo derrubados, implodem por dentro, perdem em substância e a porta de entrada disso principal são, e isso não nos gosta de ouvir, mas são os resultados das eleições. Se nos últimos 20, 30 anos houve algo como uma tendência estável em todo o mundo, então não foi a vitória da democracia, mas sim foi a vitória do populismo. Em todos os Estados democráticos que existem há muito tempo, chegam ao poder forças populistas que são, consequentemente, reeleitos no seu cargo na Europa e utilizam esta legitimação para cortar depois os direitos fundamentais democráticos, e não preciso explicar isso muito mais aqui, e também dentro do seio da União Europeia levou a grandes disputas e tensões. Sobre os múltiplos aspectos que são de importância neste contexto, apenas quero frisar dois ou três. E peço desculpa, o tema é tão complexo que não posso abordar
o cabalmente podia encher todo o resto de semana com isso, sem que nos faltasse a matéria, mas gostava de, ao menos, abrir alguns caminhos, dar alguns apontamentos. E vou falar sobre algumas verdades, sobre maiorias e sobre conflitos e consenso numa sociedade. E, infelizmente, esta discrepância entre o texto constitucional reduzido a escrito e aquele que se vive na realidade. Para já, o tema da verdade. Eu, pessoalmente, acho que a conquista ou o desafio individual mais grande da democracia é se reclamam verdades para si, que pessoas vêm com exigência. Isto não é apenas a minha opinião e a qual vou defender, mas a minha posição é a verdade única e absoluta, a única que pode ser representada. E esta exigência da verdade, historicamente, vai de trás, ou seja, é um retrocesso frente à iluminação. Porque nós não sabemos a verdade, sem dúvida. Sempre há uma restia de dúvida e sobre esta experiência sóbria. Os teóricos daquele então, também os revolucionários de antanho, tiraram conclusão: se ninguém sabe identificar sem dúvida verdades, então todos têm o direito de representar aquilo que acham que é verdadeiro, que é razoável. E depois, se todos representam com o mesmo direito o que eles acham que é adequado, razoável e verdadeiro, precisamos de um mecanismo que decide o que deve vigorar. E este princípio é a decisão por maioria. A maioria decide o que deve vigorar, o que vai à missa. E isto nos parlamentos e até em reuniões de pais existe esta regra, mas agora há um mal-entendimento conectado com isso, ou seja, a tendência de considerar a prova da maioria, ao mesmo tempo, é a prova para a corretidão da própria opinião. Ouvimos muitas vezes na noite das eleições, um partido acha que quando tem a maioria dos votos é que a sua opinião é verdadeira. Isto é uma falsidade. Se alguém pudesse dizer o que realmente é verdade, então esta votação, estas eleições nem deveriam ter tido lugar. Quem participa numa votação diz que não está em disposição da verdade, tem posições, tem opiniões, tem interesses que poderão ser legítimos, mas não são verdadeiros. Decisões por maioria não atestam a correção de uma decisão, mas que ela vigora. E por isso vigoram só tanto tempo até que houvesse novas maiorias que decidam outra coisa, o que também não é mais verdadeiro do que aquilo que se deu antes, mas vigora porque é da aplicação esta regra. O caso normal de uma democracia que está a funcionar não é a harmonia geral e concordância, mas é conflitos. Conflitos são o estado normal de uma democracia que está a funcionar. Mas uma democracia só pode ter esse conflito permanente se houver um consenso, como é que se resolve esses conflitos? E nem cada um decide qual é a arma com que impõe
os seus interesses. A aceitação de regras que se aplicam a todos. Esta é a chave para a capacidade de uma sociedade democrática de lidar com os seus conflitos. E aí vejo o terceiro grande desafio, quer dizer, a aceitação dessas regras. Agora, poderia dar exemplos da Alemanha. Há certamente também em Portugal, da mesma forma, em Portugal, em outros países, que cada vez mais temos situações em que as pessoas não só defendem a sua opinião com grande convicção, o que está bem, está correto, mas que dizem que é a única opinião possível e que não querem contradições, até o ponto em que não respeitam e que dizem que é irrelevante haver regras porque essas leis não podem impedir essas alegadas verdades. E essa atitude é a recusa de uma democracia em funcionamento. E agora vou falar sobre o penúltimo ponto. O que é que estabiliza uma democracia? Se fazemos a experiência, não só no passado recente, mas também no passado recente, que sistemas políticos não são sistemas que se mantêm automaticamente, ou, para dizer de uma forma mais simples, não têm proteção como monumentos. E, infelizmente, sistemas democráticos são mais vulneráveis do que sistemas autocráticos, porque apresentam os meios para ultrapassar a democracia sobre tabuleiros prateados aos seus oponentes. A pergunta é o que é que estabiliza um sistema democrático? E aí olha-se sempre para a Constituição, quer dizer, a ordem escrita de uma sociedade. Agora, poderia mencionar várias experiências do passado que comprovam que há textos impressionantes de constituições na Europa, fora da Europa, mas que esses textos não garantam a estabilidade de uma democracia. Quem de vocês teria dito há 3, 5 anos que seria possível que num país com a tradição mais antiga nesse mundo, os Estados Unidos, após 50 mudanças de governo sem violência, um presidente que já não era em poder foi capaz de mobilizar um ataque para o Parlamento para evitar a implementação do resultado das eleições. Se eu teria dito isto há 5 anos, a maioria de vocês teria dito agora, isto é absurdo, é louco. É possível, mas é fora da realidade. E de todos os acontecimentos históricos, sabemos que essas situações podem voltar a acontecer e são um sinal que não é simplesmente o texto da Constituição que estabiliza uma democracia, mas é o empenho dos cidadãos e das cidadãs que estabiliza uma democracia ou destabiliza uma democracia. O exemplo mais espetacular para esse aspecto é
a quebra da primeira democracia depois da Primeira Guerra Mundial, que nem tinha 14 anos. Esta primeira democracia alemã não terminou por um golpe militar, não acabou com a guerra civil, mas porque um parlamento renunciou à sua capacidade e deu a capacidade ao governo e daí ultrapassou a Constituição. O que é mais importante para o que é importante para o futuro é que a democracia necessita de democratas. As democracias mantêm-se estáveis enquanto os cidadãos e as cidadãs não só têm um interesse teórico, mas também interesse prático para a manutenção desse sistema. Somente quando acham que isto é uma tarefa que eles têm, então o sistema político mantém-se estável. Comecei com José Saramago e vou terminar com Barack Obama. Poucos dias antes da transmissão do seu mandato ao seu sucessor, ele disse em Chicago, disse a frase simples: a democracia é sempre em maior perigo quando as pessoas acham que é algo que é natural. Nessa altura ainda não sabia como esta afirmação correspondia ao seu próprio país. Mas se nós somos otimistas, bem informados e olhamos para os nossos países, e Portugal e a Alemanha fazem parte das democracias mais recentes, então temos que dizer: nós achamos que esses ganhos são naturais. Eu próprio sou um representante da primeira geração na Alemanha que nunca viveu algo diferente do que uma situação democrática. E por isso, erradamente, temos a consequência que a democracia seria algo natural na história. A democracia, comprovadamente, não é algo normal, nem no passado, nem atualmente no presente. A democracia é uma exceção, é um dos ganhos maiores na história da humanidade. E mantém-se estável somente se nós achamos que é tão importante que realmente é. Muito obrigado pela sua paciência e a sua atenção. Pelos aplausos que acabámos de ouvir, significa que valeu a pena, de facto, este final de tarde, ao contrário do que dizia o Sr. Professor, que o bom tempo em Portugal e a praia poderiam ser muito mais apelativos do que estarmos aqui a ouvir esta viagem pelos complexos meandros da democracia. Esta viagem pela história da democracia e pelos tempos mais conturbados recentemente. Julgo que é matéria para a reflexão que cada um de nós irá fazer individualmente, com os colegas, com os amigos, na tertúlia, e retirar ilações, lições da história antiga e também da história mais recente,
o Sr. Professor citou o José Saramago, eu diria que nos apresentou, citando o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, diria que nos apresentou não uma visão otimista, não uma visão pessimista, mas uma visão realista daquilo que é a atualidade e quais são os perigos que espreitam e que em cada momento, com que em cada momento nos deparamos e que corroem as democracias ocidentais. Certamente nós gostaríamos de continuar este debate. Acontece que o Sr. Professor também tem outros compromissos e por isso resta-me agradecer a presença de todos e permitam-me que agradeça em especial aos jovens, porque temos aqui presentes hoje muitos jovens, e eles é que são também o futuro da democracia, o futuro do país, é neles que nós temos de investir, é com eles que nós temos de promover este tipo de reflexões. Espero que tenha sido de grande utilidade e que continuem também este debate entre vós. Ó Sr. Professor, não tenho palavras para lhe agradecer. Na minha intervenção inicial eu disse que íamos ter o privilégio de ouvir e foi de facto um privilégio. Muito e muito obrigada. Certamente que virá mais vezes a Portugal para mais conferências e muitos dos que aqui estão hoje também virão no futuro. Muito obrigada a todos e obrigada.